Agora, professora Rosilene, eu sei que lidera uma campanha para combater o bullying. Como essa coisa aqui em Brasília, inclusive, é um caso relevante, porque lidera o registro de ocorrências. Pode ser que tenha em outros lugares até mais, mas, exato, vamos dizer assim, notificados, os casos notificados, Brasília lidera. Qual é a reação do sistema educacional, das escolas em relação a isso? O que está acontecendo em termos práticos na hora de tratar desse problema? Bom, primeiro é preciso entender, eu sempre costumo reforçar isso, a escola, ela é um espaço de maior convivência e que você tem também ali uma concentração de diferenças, né? Você recebe todos os dias um grupo grande de pessoas, frequentam diariamente e trazem ali consigo muitas diferenças sociais. Então, isso é porque a gente tem que ver esse cenário da escola, né? E aí é evidente que há uma concentração maior de tudo. E o bullying faz parte hoje e é extremamente preocupante, por isso que levou o sindicato a tomar essa iniciativa. Foi em 2008 o lançamento dessa campanha. E prova disso, de que não está nas prioridades, é que a gente tem essa dificuldade, inclusive, com a campanha. Porque é um problema sério, como você colocou, está aí provado que nós, Brasília, estamos liderando, né? E mesmo assim não há uma medida, e nem por parte das escolas ou do Estado. E aí das escolas a gente tem que entender que condições essas escolas têm, a nossa escola pública em especial tem, para lidar com essa situação. O professor não é de fato preparado, às vezes eu até pergunto, será que a gente vai chegar ao ponto de repensar a nossa grade curricular dos pedagogos? Nós teremos que agora ter uma disciplina ou algumas disciplinas que nos preparem para lidar com isso. E o lidar, eu entendo assim, qualquer um, e nós educadores mais do que outros, temos sim que ter um preparo para lidar com a situação, porque a gente convive com isso. Mas não de uma atribuição a mais, entende? Porque de vez em quando eu ouço alguém dizer que o professor precisa se preparar, porque ele vai detectar e ele vai saber encaminhar, e ele vai... Quer dizer, o professor, ele faz parte disso, nós temos sim uma responsabilidade, mas é preciso que tenha uma ação coletiva. E as escolas não recebem condições, e aí a escola, a burocracia da escola, o modelo de gestão que se tem hoje nas escolas, as dificuldades, e aí são dificuldades desde administrativas a pedagógicas, muitas vezes impede que a escola consiga ter, inclusive, tempo e preparo para lidar com a situação. Ela é tomada por outras demandas diárias. Agora é uma questão assim, é muito comum as pessoas dizerem que as crianças são perversas. Até entre os irmãos, lidar com uma deficiência, lidar com um problema é uma coisa assim que tem que ser administrado em casa e tal. O irmão chama o outro de cabeção e por aí vai. Como administrar isso de maneira, vamos dizer assim, não cair de um extremo ao outro? Porque isso vai continuar acontecendo. Como criar uma cultura em que respeite a diferença e ao mesmo tempo, leve em conta que o comportamento infantil, ele tem manifestações desse tipo. Eu queria só fazer um comentário ainda com relação, quando coloca que sempre existiu bullying, né? Eu acho que não tem como a gente separar também, você tem que fazer uma leitura de mudança de comportamento, e aí, acho que me corrija se eu estiver errada, mas a gente vem sofrendo uma mudança cultural até mesmo, assim, a forma de educar os filhos, como é a escola de hoje, a escola de anos atrás. E aí não estou defendendo que o modelo anterior fosse o ideal, não, tá? Que fique claro isso, mas a escola, ela tem um grande desafio, que é, hoje nós temos os nossos filhos, as crianças ou os adolescentes, dentro de uma outra lógica de educação com mais liberdade, que eu acho que é o correto. Mas aí você se depara em alguns momentos conflituosos e a escola entra nisso porque a gente vive, a forma que eu fui educada e a forma que eu eduquei meus filhos é absolutamente diferente das regras, né, da forma que era digamos, a relação com os pais, com os mais velhos, com a escola, com o professor, que hoje a gente tem uma outra situação. E aí a escola, ela tem suas normas. Mas mesmo assim, ela se depara com a situação de que lá fora
eu tenho uma liberdade maior. Quando estou na escola, porque tem que ter mesmo normas, porque você tem que estabelecer uma rotina na escola, inclusive de tranquilidade para todos aqueles que frequentam. E muitas vezes, então, o adolescente, principalmente, ele se esbarra em regras ali dentro e aí ele reage de uma forma que é assim, como é que pode isso? Quem são esses que estão aqui que agora querem me impor regras? E aí a própria manifestação das agressões verbais e tal, que hoje parece-me que a gente fica mais à vontade para essas brincadeiras de mau gosto, que é o que a gente costumava dizer, né? Porque hoje, como eu disse, hoje a gente encontrou um termo para o bullying. Você tem uma definição, mas sempre existiu. Qual a criança, quem é de nós que nunca criticou um primo, uma prima ou alguém na brincadeira ali, porque é o gordinho que não conseguia chegar, ou aquele que não consegue se dar bem no videogame, não sei o quê, enfim. Isso permeia mesmo as nossas relações familiares e no trabalho, hoje adultos, e na escola tem uma concentração e uma faixa etária que de certa forma facilita isso, né? É o momento em que eles realmente se sentem à vontade entre eles, e isso ocorre. E aí a escola tem esse papel. Mas a gente até conversava ali antes de entrar que a escola, ela pode ser sim uma grande, digamos, é um espaço onde pode se produzir muito isso. Mas ao mesmo tempo a escola não é cuidada para lidar com isso também. Professora Marli, e como é que essa questão ela pode ser tratada assim, do ponto de vista, voltando aqui, a você ter um ambiente escolar adequado a lidar com isso? O que está faltando na escola? Botar um psicólogo de plantão na escola para lidar com isso? Treinar os professores para lidar com isso? Desenvolver atividades entre os alunos que possam melhorar a sociabilidade e aumentar o grau de solidariedade, o respeito mútuo, como, por exemplo, a prática de esporte, que já foi muito mais difundida nas escolas do que é hoje. O que pode ser feito? Eu penso que eu trabalho com capacitação de professores e eu vejo quanto realmente eles se sentem impotentes diante de determinada situação dos alunos, né? E é necessário, sim, repensar, né, a psicopedagogia, para que possa preparar um pouco mais para essa diversidade também de comportamentos que existe. Então, o professor tem que estar sendo qualificado o tempo todo. E as crianças vêm com uma demanda, né, vêm com uma aprendizagem de casa. E na escola ela vai se firmar aquela aprendizagem. Então, eu vejo que, tanto nas famílias quanto nas escolas, a criança tem que ser mais ouvida. E muitas vezes ela não é ouvida. Então, quando chegam para mim, tanto em consultório, né, as mães, as crianças que vêm com problemas de aprendizagem, então a gente observa o modo dessa família também, de ensinar dessa família, muitas vezes agressivo, né? Então isso afeta também o emocional, o psicológico dessa criança. E às vezes ela vem de pequenininho e está adormecido ainda isso nela. Mais tarde pode vir à tona, né, um comportamento agressivo. Então, é necessário, sim, da gente estar capacitando profissionais, capacitando os professores e orientando as famílias de como lidar. Porque dentro da pedagogia, né, a gente não estuda muito pouco sobre o desenvolvimento psicológico da criança. Que é comum, que é nas escolas, o apelido. Em geral, o apelido é jocoso. Acontece dentro de casa muito, isso nessa questão de apelido. Começa dentro de casa, começa na rua, na escola, e tem apelido que pega, apelido que não pega. Em geral, quando pega é porque tem alguma coisa a ver com as características da pessoa, ou porque a pessoa fica incomodada demais e acaba pegando. Como lidar com isso? Inclusive colocado como tatuar não somente o cérebro como a alma, porque tatua muitas vezes e acaba trazendo para o resto da vida esses apelidos. Eu conversando com uma adulta ontem, inclusive, ela viu com um livro, né, sobre bullying, aí ela falou assim, eu sofri toda a minha vida isso, dentro de casa, pelo meu jeito de falar. Então, eles me chamavam da maneira que eu falava, né? Ela gaguejava um pouco. Então, veja bem, dentro de casa mesmo, eles colocam esses apelidos, colocam termos inadequados que levam
fica cravado para o resto da vida, né? Nós vamos fazer um intervalo, voltamos daqui a pouco com 3 a 1, discutindo bullying.